O que fazer quando o luto chegar? Como lidar, como se portar diante desse elemento estranho e tão cruel que afeta todas as pessoas no mundo? Olá, meus prezados, eu sou Reinaldo Fersi e você está no canal Por um Viver Melhor. Hoje, domingo 27 de junho de 2021, está fazendo exatamente um mês que eu perdi uma pessoa muito querida para mim, mais precisamente a minha sogra, que era uma mãe, era como uma mãe para mim, uma pessoa que me amou, cuidou de mim, e a sua partida trouxe muita dor para mim e para minha família. E por conta disso, eu resolvi apresentar aqui, trazer um parecer pessoal a respeito da questão do luto, como vivenciar o luto. E eu vou abordar especificamente 3 aspectos de acordo com a minha visão, o que diz respeito ao antes, durante e depois do luto. Eu gostaria de discorrer rapidamente alguns conceitos no que diz respeito ao luto, só para efeito de entendimento. É muito comum as pessoas associarem o luto à perda de uma outra pessoa amada. Mas o luto, o termo em si, ele significa mais do que a perda de uma pessoa. Ele é mais abrangente. O luto, o termo luto, ele é mais abrangente. Pode se tratar da perda de um relacionamento. O luto ele pode estar ligado à falência de um negócio, pode estar relacionado também ao rompimento de uma amizade de muitos anos, à perda de um bom emprego que ficou no passado, pode estar relacionado àquelas famílias que ainda têm como importante que a moça case na igreja de véu e grinalda. E quando há uma antecipação ao fato, isso pode se tornar um luto na família, isso pode se tornar um luto para o pai, isso pode se tornar um luto para a mãe. Existe até mesmo o luto pela perda, pela morte de um animal. É bem comum, principalmente gatos e cachorros. As pessoas cuidam do gato, do cachorro, se apegam àquele animal de estimação. Por ocasião da morte do animal, a pessoa entra também num processo de luto. De repente você vai me perguntar, Reinaldo, qual a importância dessa abordagem? A questão é que, basicamente falando, quem ainda não se tornou um luto, sofrerá o luto. Porque o luto é um elemento ordinário na vida de todo ser humano. É bem verdade que, em princípio, a morte não fazia parte do projeto. Por isso que nós ainda sentimos tanta dor pela perda de uma pessoa querida. Porque no projeto original, a morte não estava inserida, mas ela entrou no sistema. Ela é um elemento estranho. E como nós não fomos feitos para morrer, a morte nos traz tanta dor. É bem verdade que a morte em si, ela não está na pauta do dia. Você não levanta pensando, eu vou morrer. Porque se assim fosse, a vida pararia, o mundo pararia. Porque nós não vivemos em função de morrer, nós vivemos em função de viver. Não obstante, essa consciência de que em algum momento ela vai chegar. Por isso mesmo eu quero abordar esta questão, porque quem não vivenciou o luto e não se tornar o vivenciará, porque ele é inevitável. O luto ele é como aquele visitante indesejável, inesperado, que ele simplesmente vem, bate à porta da sua casa, ele entra sem ser convidado e ele instala. Dependendo do que se perdeu, ele nunca mais vai embora.
É simples assim. Mas eu quero me ater aqui, no que diz respeito à perda, eu quero me ater apenas à perda de uma pessoa amada e de uma pessoa querida. Esse é o foco desse vídeo. Muito bem, eu quero que você fique comigo até o final, porque se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender como suportar, como superar o luto, se você já o vivenciou, se você o vivencia, ou pelo menos se preparar para quando ele chegar. Se esse assunto faz sentido para você, certamente o fará para outras pessoas. Então você dá o like aí para ajudar esse assunto e esse tema ir mais longe. Já deu seu like, vai ser a sua contribuição, e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas as quais você quer ajudar. Muito bem, continuando o assunto, nós vamos definir aqui em termos gerais o que vem a ser o luto. O luto ele é um processo emocional de vivenciar o vazio e a ausência causados pela perda de uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada. Esse processo emocional, ele desencadeia uma série de reações. Então nós temos um processo emocional e nós temos reações pertinentes a esse processo. No que diz respeito à intensidade do luto, ela é diferente de pessoa para pessoa. Essa intensidade, ela está estritamente relacionada ao nível de apego que se tinha à pessoa que partiu. De forma que cada pessoa, ela vivencia o luto de uma maneira diferente. Então, veja bem você, vamos considerar aqui uma pessoa que partiu e deixou diversas pessoas queridas, entre parentes, amigos e familiares. Cada pessoa dessa relação vai vivenciar esse luto de maneira diferente, de acordo com o nível de apego com aquela pessoa que partiu. E nem tem a ver com laços de sangue, laços familiares. É possível que um amigo da pessoa que partiu sinta mais a dor pela perda do que um filho, do que um cônjuge. Porque nós sabemos que muitas das vezes há filhos que não se dão com o pai e vice-versa. E é possível que uma pessoa que tenha morrido, ela tinha um amigo mais chegado do que um filho, do que um parente. Então o fenômeno do luto, ele muda, ele é diferente de pessoa para pessoa. E no que diz respeito às reações causadas pelo luto, também mudam de pessoa para pessoa, de acordo com o perfil pessoal de cada um. Não quero dizer que quem sentiu mais o luto vai reagir de uma forma mais intensa a ele. Por quê? Porque essa reação tem a ver com o equilíbrio psicológico e emocional da pessoa. É possível que você tenha, comparando duas pessoas que sofrem o luto pela perda de uma pessoa em comum. De repente você tem uma pessoa que está sentindo o luto nessa intensidade e outra nessa intensidade. E a reação daquela que está sentindo o luto em uma intensidade menor, ela seja mais expansiva exteriormente falando do que essa que está sentindo o luto de uma forma mais dolorosa. Então, emoções e reações dependem de pessoa para pessoa. Seria importante colocar aqui, mas eu não vou me ater e nem me aprofundar ao assunto, que o luto, evidentemente, como uma emoção humana, já foi devidamente estudado. Há uma psiquiatra por nome Elizabeth Kübler-Ross, que por conta do seu trabalho com pacientes terminais, ela estudou profundamente a questão do luto
E ela definiu que há 5 etapas relacionadas ao luto, as quais são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E também há estudos que mostram as 7 emoções geradas pelo luto. Então nós já tratamos aqui, em linhas gerais, das 5 etapas e também há 7 emoções relacionadas ao luto, geradas pelo luto, as quais são tristeza, estresse, choque, ansiedade, culpa, raiva e medo. E conforme eu disse para você, eu quero tratar a respeito das etapas, de acordo com a minha visão, que nós devemos considerar no que diz respeito ao luto, que é o antes, durante e o depois. Se eu estou fazendo menção a um período de tempo anterior ao luto, significa, evidentemente, que você ainda não sofreu. A pessoa amada ainda não morreu. E por que nós temos que considerar o período antes do luto? Porque nós sabemos que ele vai chegar. Nós sabemos que o luto vai chegar. Então, veja bem, nós temos pessoas queridas, e no que diz respeito ao fator cronológico, comparativo entre as pessoas, você tem pessoas queridas mais jovens que você, mais velhas que você e algumas na mesma faixa etária. Se a vida seguir o seu curso normal, o seu ciclo normal, e não houver nenhum evento trágico, naturalmente nós vamos considerar que as pessoas que são mais velhas que nós, elas irão partir primeiro. De forma que são as pessoas que demandam mais cuidado. Evidentemente que a morte, ela não leva nenhum desses fatores em consideração. Ela não tem respeito por idade, por sexo, por estado físico ou mental de quem quer que seja. A morte, ela ceifa crianças, jovens e adultos, feios, bonitos, ricos e pobres. Então, não há um critério específico determinante para a morte ceifar a vida de uma pessoa. Mas vamos considerar o ciclo normal da vida. No que diz respeito ao período antes do luto acontecer, você precisa atentar para o fato de que todas as pessoas que estão no seu círculo, principalmente aquelas mais velhas que você ou as mais idosas, uma hora elas irão partir. De forma que você deve atentar para o fato de que o tempo em si, ele depõe contra todos e principalmente contra essas pessoas. Eu tive uma experiência, no período aí dos últimos 4 anos, eu perdi 4 pessoas muito importantes para mim. Pessoas especiais. E nós somos assim, enganados pelo conceito, pela impressão de que as pessoas especiais, elas não morrem. Isso é um engano seríssimo. As pessoas especiais, elas morrem. As pessoas especiais, elas partem. Quando você menos espera, você pode perder uma pessoa especial. Então, se essa pessoa, ela em algum sentido é especial para você, ela faz jus, ela faz por merecer uma atenção especial. Na medida do possível, esteja mais tempo com essa pessoa. Não perca as oportunidades. Sábados, domingos e feriados, visite essa pessoa. Ligue para essa pessoa. Se houver alguma questão que esteja embaraçando o seu relacionamento, trate disso, resolva, por favor. Faça isso por você mesmo. Não deixe pendências maculando o seu relacionamento com aquelas pessoas que lhe são caras, que lhe são queridas. Porque a grande questão é que essa pessoa, uma hora ela vai partir, se você não for primeiro que ela. E por favor, não me julgue
por demais cruel ao tratar do assunto assim, porque eu estou num processo de luto, eu sei do que eu estou falando. Então, veja bem, essa pessoa, ela vai partir, significa que nesse plano material você nunca mais a verá. Você nunca mais ouvirá o timbre da sua voz. Você nunca mais sentirá o toque das mãos daquela pessoa que você ama. Você nunca mais sentirá o odor e o cheiro característico daquela pessoa. Nunca mais. E quando eu digo nunca mais, significa dizer que nunca mais é tempo demais. Ela não baterá na sua porta, ela não visitará a sua casa, ela não irá ligar para você. Você não vai encontrar com ela em algum momento, em alguma festa, em alguma ocasião especial. Ela não estará mais nos seus aniversários, Ano Novo e Natal. De forma que essas considerações por si só, elas já demandam uma preocupação de que você deve aproveitar ao máximo a presença dessa pessoa ainda em vida. Então esse é o seu papel antes do luto. Se você agir assim, entre outras coisas, você vai evitar uma emoção extremamente destrutiva que virá por ocasião do luto, que é exatamente o remorso. O remorso de você não ter estado com aquela pessoa quando pôde, não participou mais da vida dela, não visitou, não ligou, não amou, não abraçou, em alguns casos nem ajudou em suas necessidades. Esse sentimento, essa emoção chamada remorso, vai maltratar muito você. Se você agir da maneira que eu estou lhe falando e aconselhando, estando mais com essa pessoa amada, por ocasião da partida dela, você será tomado por um sentimento de gratidão, de amor, por ter participado, ter tido o privilégio de participar da vida daquela pessoa e por ter tido o privilégio daquela pessoa participar da sua vida. Eu me lembro que algumas semanas antes da minha sogra falecer, a saúde já estava abalada, eu disse para minha esposa, vai ficar com a tua mãe não está bem de saúde, uma hora ela vai partir. E por conta dessa questão da pandemia, minha esposa, ela evitava estar com certa frequência na casa dos pais, por amor e por cuidado com eles. Mas dada essa minha palavra, ela foi, ficou com a sua mamãe, passou com ela o Dia das Mães, curtiu bastante. E poucos dias depois, a minha sogra faleceu. E a minha esposa me agradece até hoje. Obrigado por você ter me orientado, por você ter me incentivado a ir ficar com a minha mãe. E hoje ela tem esse senso de gratidão, de que ela aproveitou e curtiu muito os últimos dias com a própria mãe. Nós já discorremos aqui sobre a questão do luto, no que diz respeito ao período antes dele chegar. E agora eu quero também, de uma forma resumida, falar sobre o durante o luto. O que fazer? Durante o processo de luto, uma coisa que você precisa entender, que você deve vivenciar o luto. Não é o momento de se fazer de durão, de forte, por conta de uma preocupação com a imagem, o que as pessoas vão dizer se eu chorar e tal. Não faça isso. Não faça isso com você mesmo. O momento do luto é a hora de descarregar, é a hora de chorar, é a hora de sentir esse luto. Psicologicamente, já foi estudado que o vivenciar o luto, sentir o luto, se permitir o luto, ele é necessário e é salutar para todas as pessoas que são vitimadas pelo luto. E você deve se permitir. Evidentemente que o vivenciar esse luto
como eu já mencionei no início, que o luto ele é um estado emocional que vai gerar reações que se exteriorizam. Existem maneiras dessas reações se apresentarem. A pessoa pode reagir com choro, com grito, algumas reagem com silêncio. Agora, tudo deve ser feito com equilíbrio, evidentemente. E eu já citei aqui que essa forma de reagir ao luto muda de pessoa para pessoa, mas o equilíbrio é importante. Algumas pessoas exteriorizando de uma forma desequilibrada o seu luto acabam gerando outro luto. Outras pessoas, elas seguram o luto, elas retêm ali o vivenciar, o expressar esse luto, e as consequências acompanham essa pessoa por muito tempo, por ela não ter vivenciado o luto naquele momento. Então, se você perdeu alguém, permita-se chorar. A dor é real, e o sofrimento também é real. Então você vai sentir esse luto, você vai vivenciar esse luto para que você possa superá-lo. Muito bem, já partindo para uma finalização, agora nós vamos tratar da questão do luto no que diz respeito ao fator depois. Nós já vimos aqui o antes, durante e depois do luto. A grande questão no que diz respeito ao depois do luto é essa necessidade de recomeçar. Eu costumo dizer que todo fim também é um começo. De certa forma, e em certo sentido, a vida acaba para quem partiu, mas ela não acaba para quem ficou. É bem verdade que naquele momento de você vivenciar e sentir toda a intensidade e toda a dor do luto, a impressão que se tem é que você também vai morrer. Eu vivenciei alguns meses atrás a morte de uma pessoa muito querida, uma moça nova, e eu participei de todos os momentos ali, desde a hora que eu tomei conhecimento da morte, já fui à família socorrer e ajudar. E a mãe, em um ato de dor e de desespero, ela dizia para mim: eu não vou aguentar, eu vou morrer. E a impressão que se tem, de acordo com o apego, como eu já disse, né? A intensidade do luto tem a ver com o apego. A impressão que se tem é que o enlutado também vai morrer. A grande questão é que você pensa assim: eu não vou amanhecer, mas você amanhece. E quando chega no amanhã, você diz assim: eu não vou anoitecer, mas anoitece. E os dias eles vão se seguindo. E a questão é que percebe-se que assim, nós não temos um botão de start para você ir ali apertar e encerrar sua vida como aquela terminou. Você amanhece com aquela dor, aquele sofrimento intenso. E principalmente para as pessoas, quem é pai, quem é mãe, tem responsabilidade. Você sente fome, daqui a pouco você tem que preparar comida. De repente a esposa perdeu o marido e tem filhos para cuidar. De repente o marido perdeu a esposa, tem filhos para cuidar. As nossas responsabilidades, elas não param. As contas estão no prego, para fazer uso de uma expressão antiga, né? E elas desconhecem a tua dor. Você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você precisa preparar a sua alimentação, você precisa tomar banho. Então perceba que assim a vida, ela tem que continuar. Por ocasião da morte da minha sogra, eu fiz
uso de um direito legal de 3 dias sem trabalhar. Na qualidade de genro, parente, né? Eu não compareci ao meu emprego durante 3 dias. E essa falta, ela foi abonada. Mas no 4º dia eu tive que me apresentar. Quando eu chego no meu local de trabalho, evidentemente as pessoas elas são solidárias à minha perda. Mas o meu chefe continua contando com o meu resultado. A bem da verdade, as pessoas elas não querem as minhas desculpas. Elas querem os meus resultados. E você pode me perguntar assim, mas Reinaldo, e essa dor não vai passar? De acordo com o apego, e nem tem a ver com a natureza do relacionamento, como eu já disse aqui, tem a ver com apego, essa dor não vai passar. Você vai conviver com essa dor até a sua partida. A questão é que não é a dor que passa, é você que se fortalece para conviver com ela. Entenda isso. Se você perder um pai, se você perder uma mãe, se perder um filho, coisa terrível, perder um filho. Que dor é essa? Algo inenarrável, indescritível, a dor de se perder um filho. Essa dor, ela não vai passar. Mas você precisa se fortalecer para continuar. Como eu disse, a vida acaba para quem foi. Todo fim também é um começo. E você precisa se fortalecer para recomeçar sem aquela pessoa. Uma outra questão importante a ser considerada é que muitas das vezes a gente se apega ao que foi, a quem foi, e não consegue perceber o que ficou. E isso é importante. A esposa perdeu o marido, mas ela ainda tem os filhos. Possivelmente ela ainda tem pai, ela ainda tem mãe. Porque em geral, mais são os que ficam do que os que vão. Então veja bem, a partir do exemplo da minha própria esposa, ela perdeu a mãe, mas ela ainda tem um pai para amar, ela tem um pai para cuidar, ela tem um esposo, ela tem 4 filhos, ela tem 3 netos, ela tem uma vida. Então ela ainda tem motivos para continuar. E eu acredito que você também tenha. E por conta desses motivos é que nós nos esforçamos. E por conta do fato de que a vida é uma dádiva, é um dom, a gente não interrompe porque a gente quer ou porque está doendo por demais. Nós precisamos continuar vivendo ou sobrevivendo. E para tanto nós precisamos entender e enxergar os motivos que nós ainda temos para continuar aqui e as pessoas que nós ainda temos para amar. E um outro fato importante é que você também é amado, você também é amada. E por amor, as pessoas que amam você, você deve ficar bem. Você deve continuar, você deve sobreviver. Esse é um fato importante. Uma questão importante a se colocar é que muitas das vezes a pessoa ela não consegue superar o luto sozinha. Se esse for o seu caso, busque ajuda. Existem profissionais especializados em tratar desse tipo de evento e de ajudar. É muito importante. É muito importante que, se houver necessidade, você busque ajuda. Pode ser de um profissional habilitado para isso, terapeuta, ou de um amigo, ou de alguém que tenha estrutura e possa acrescentar remédio à sua dor e possa ajudar você com esse sofrimento. Algumas pessoas elas se apegam à religião. Eu, por exemplo, na qualidade de evangélico que sou, eu creio na vida após a morte. Eu tenho esperança do céu, porque eu creio na pessoa de Cristo Jesus e na promessa da vida eterna.
E aquelas pessoas que eu muito amei e que morreram em Cristo Jesus, que morreram crendo, tendo fé na pessoa de Cristo Jesus, eu tenho esperança de encontrá-las. E isso conforta o meu coração. Isso me traz um lenitivo de que as pessoas que partiram e que partiram em Cristo Jesus, eu as verei novamente, eu as abraçarei. A minha hora também vai chegar e eu vou estar nesse lugar que eu creio e a respeito do qual eu tenho muita esperança. Eu quero muito que você esteja pronto, caso ainda não sofreu luto, e é claro que a palavra pronto é uma força de expressão, mas se você entender esse conceito, você vai estar mais preparado, porque a morte em si, não obstante ser um elemento estranho, nós não fomos feitos para morrer, por isso que nós sentimos tanta dor da morte, ela se tornou ordinária, está na ordem do dia. Muito bem, e eu quero que você, com base em tudo aquilo que eu me esforcei para compartilhar aqui, se fortaleça e supere e continue. É assim que funciona. Superar o luto. Para alguns casos, como foi dito, ele não vai embora, a dor não passa, mas você se fortalece, se sobrepõe a ele e continua. Um grande abraço. Se fez sentido para você esse vídeo, se essa mensagem tocou o teu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquelas pessoas que você quer ajudar. Fique com Deus e até a próxima.